Olá, pessoal! Vamos dar início então à nossa resolução de exercícios sobre retas concorrentes. Questão 6. Para quais valores reais de k temos as retas R, kx menos 2y mais 7 igual a 0 e S, 3x menos ky mais 8 igual a 0 são concorrentes? Então, nós queremos descobrir o valor de k que garanta que essas retas sejam concorrentes. Bom, nós temos duas maneiras de determinar. Nós podemos montar o sistema, formado pelas duas equações de reta, e mostrar então que esse sistema é possível e determinado. E para isso nós podemos fazer o determinante, mostrar que ele é diferente de zero, ou ainda podemos trabalhar com a noção de coeficiente angular. Duas retas concorrentes, elas possuem coeficiente angular diferente. Então, vamos lá. Então, para a gente encontrar o coeficiente angular das retas, a gente precisa escrevê-las na sua forma de equação reduzida. E para isso, a gente isola o y, então. Então, aqui eu vou ficar com menos 2y igual a menos kx menos 7, multiplicando por menos 1, 2y, que é igual a kx mais 7, e passamos o 2 dividindo. Então, a gente fica com kx mais 7 sobre 2. E nesse caso, então, o coeficiente angular da reta R, o valor que acompanha x, k sobre 2. Agora, em relação à reta S, 3x menos ky mais 8 igual a 0. Então, aqui eu vou manter menos ky, que é igual a menos 3x menos 8. Multiplico por menos 1. E, por último, passamos o k dividindo. Então, 3x mais 8 dividido por k. E, nesse caso, o coeficiente angular da reta S, 3 sobre k. E, como nós dissemos, se as retas são concorrentes, então, seus coeficientes devem ser diferentes. Então, k sobre 2 tem que ser diferente de 3 sobre k. Multiplicando cruzado, eu tenho k ao quadrado diferente de 6, então k tem que ser diferente de mais ou menos a raiz quadrada de 6. E como dito antes, também poderíamos aqui isolar o x e o y, montar o nosso sistema de equação e a partir dele usar a noção da regra de Cramer, Monto o determinante D e digo que este determinante D, montado a partir dos coeficientes x e y, deve ser diferente de zero. Isso faz com que o sistema seja possível e determinado e, portanto, as retas concorrentes. Questão 7. Encontre a equação, na forma geral, da reta T, que passa pela intersecção das retas R e S e forma com o eixo X no sentido positivo um ângulo de 60 graus. Então, olha só, eu sei que essa reta forma um ângulo de 60 graus. Se eu souber um ponto dessa reta, eu consigo determinar a sua equação fundamental e, a partir dela, chegar na geral. Este ponto é a intersecção entre as retas R e S. Então, nós precisamos resolver esse sistema, formado pelas equações das retas R e S. Então, aqui a reta R, 2x mais y igual a 1. Então, vou passar já 1 para o outro lado para formar o meu sisteminha. A reta S, vou jogar o x para cá, então ele vem positivo, fico com x mais y igual a 3. Então, escolho uma das duas para multiplicar por menos 1 e zerar o meu y. Então, vou escolher a segunda. Então, a segunda vai ficar menos x menos y igual a menos 3. Então, 2x menos x é x. Y menos y, 0. 1 menos 3, menos 2. Já descobri o valor do x. Vou substituir aqui na segunda. Menos 2 mais y igual a 3. E eu chego, então, que y é igual a 3 mais 2, que é 5. Então, essa nossa reta ela passa pelo ponto menos 2 e 5,
e ela tem um coeficiente angular igual a tangente de 60 graus, ou seja, raiz de 3. Então, agora nós podemos substituir na equação fundamental. Y menos 5, que é igual coeficiente angular, vezes x, menos 2. Então, menos com menos vai ficar mais. Ele quer a equação na sua forma geral, então a gente precisa igualar a zero. Então, vamos lá resolver. Propriedade distributiva, raiz de 3 vezes x é raiz de 3x. Raiz de 3 vezes 2, 2 raiz de 3. Vou passar todo mundo para cá. Y menos 5, menos raiz de 3x, menos 2 raiz de 3, igual a zero. E vou organizar já multiplicando por menos 1 para o x ficar positivo. Então, vai ficar raiz de 3x, era negativa, fica positiva. O y era positivo, fica negativo. Menos 5 fica mais 5. E menos 2 raiz de 3 fica mais 2 raiz de 3, igual a zero. E essa é a nossa equação geral da reta. Questão 8. Determine a equação da reta que passa pelo ponto de intersecção das retas RS e pelo ponto médio do segmento AB. Então, aqui nós temos dois pontos que pertencem a essa reta. Com esses dois pontos também consigo determinar o coeficiente angular. Mas primeiro vamos descobrir quais são esses dois pontos. Então, nós vamos resolver aqui o sistema para achar o ponto de intersecção. X mais y igual a 12 e 2x menos y igual a 9. Então, x mais 2x é 3x, y menos y, 0, 12 mais 9, 21. Então, x é igual a 21 dividido por 3, x é igual a 7. Vou substituir aqui na primeira, vai ficar 7 mais y igual a 12. Então, y é igual a 12 menos 7, e y é igual a 5. Então, um dos pontos, 7 e 5. O outro ponto é o ponto médio entre A e B. Então, vamos lá, o x do ponto médio. A soma das coordenadas x, 1 mais 4, dividido por 2. Então, 5 dividido por 2. Posso deixar na forma de fração, posso transformar em número decimal se eu preferir. Y do ponto médio, 2 menos 3 sobre 2. Então, aqui vai dar menos 1 sobre... Vou deixar na forma fracionária, ok? Então, olha só, aqui os pontos são 5 meios e menos meio. Então, nós queremos a equação da reta que passa por esses dois pontos. Então, vou calcular aqui meu coeficiente angular, ΔY sobre ΔX. ΔY, vou ficar com 5 menos meio, ok? Dividido por ΔX, 7 menos 5 sobre 2. Então, aqui o denominador fica 2. 2 vezes 5, 10. Menos com menos, mais. Então, 10 mais 1, 11. Então, essa diferença que vai ficar uma soma, né? Dá 11 sobre 2. 2 vezes 7, 14, menos 5, 9. Então, aqui, 9 sobre 2. Tem o mesmo denominador, então o nosso coeficiente angular é 11 sobre 9. Agora, substituímos na equação fundamental. Vou usar um ponto e o coeficiente angular, então eu vou usar esse ponto aqui que está mais simples. Vai ficar y menos 5, que é igual ao coeficiente angular 11 nonos, vezes x menos 7. Então, esta é a equação da reta que passa por esses pontos. E a nossa última questão, as retas y igual a meio x, y igual a 3 quartos e x igual a 0 definem um triângulo
cuja raiz quadrada da área é. Então, aqui é interessante a gente analisar esse comportamento no plano cartesiano. Então, vamos imaginar aqui o plano x e y. Então, vou pegar aqui primeiro as retas mais simples. X igual a zero. X igual a zero é essa reta que é o próprio eixo y. Então, um lado do meu triângulo está definido aqui. Y igual a 3/4. Vou colocar o 3/4 onde eu preferir. Então, eu tenho uma reta passando por aqui. E y igual a meio x é uma reta crescente. Só que é uma reta crescente que, olha só, se o x vale zero, meio vezes zero é zero. Então, ela é uma reta crescente que passa aqui pela origem. Então, seria mais ou menos este comportamento aqui, ok? Então, observem o seguinte. Aqui eu sei que a altura do meu triângulo é 3/4. E a base dele pode ser considerada essa medida aqui. Para isso, eu preciso encontrar a coordenada deste ponto, ok? Este ponto é o cruzamento das retas y igual a meio x e y igual a 3/4. Então, se eu resolver o sistema e encontrar o ponto de intersecção entre eles, eu consigo descobrir este tamanho aqui do meu triângulo. Então, eu vou resolver um sistema. Y igual a meio x e y igual a 3/4. Na segunda equação, não há nada a ser resolvido. Ele está falando, olha, y vale 3/4. Então, vou usar o método da substituição e vou substituir na primeira. Então, vai ficar 3/4, que é igual a meio x. Multiplicando cruzado, 4 vezes 1x é 4x. 3 vezes 2, 6. Então, x vai ser igual a 6 sobre 4. Simplificando, x é igual a 3 sobre 2. Então, olha só, o y eu já sei, é 3/4. E o x desse ponto é 3 sobre 2. Então, esta medida aqui é 3/4 e essa medida é 3/2. Então, base e altura. Então, vamos calcular a área. A área é base vezes a altura, tudo isso dividido por 2. Então, aqui vai ficar 3 vezes 3, 9. 2 vezes 4, 8. Tudo isso dividido por 2. Então, repito a fração de cima e multiplico pelo inverso da de baixo. O inverso de 2 é 1 sobre 2. Então, 9 vezes 1, 9. E 8 vezes 2, 16. Esta é a área. Ele quer a raiz quadrada da área. Então, a raiz quadrada de 9 sobre 16, raiz quadrada de 9, 3, raiz quadrada de 16, 4. Alternativa A.